Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de Cristo esteja comigo e com vocês. Amém. Finalmente chegou o sábado. Ontem tivemos aqui um culto, já era sábado. Foi uma bênção. Quem pôde aproveitar a semana de oração, foi uma bênção. Até terça-feira foi um irmão, e a partir de quarta-feira eu continuei dando seguimento ao tema da Semana do Calvário, que é Renascidos. Um tema extremamente importante. Os irmãos que não me conhecem, alguns não acompanharam, meu nome é Aquiles, sou de Minas Gerais, apesar de não ser mineiro. E recebi o convite do irmão Marcos, da irmã Glória, para estar aqui com vocês e aprender um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Eu sempre uso o método os que estavam aqui já sabem, de repetição e ampliação. Eu sempre gosto de recapitular desde o começo até o presente, para que não se percam os detalhes mais importantes e fixe na cabeça. Esse é o método da Bíblia, Daniel, Apocalipse, sempre repete e amplia, repete e amplia. Começamos para chegar na cereja do bolo, que é o Renascidos. Começamos desde lá de trás. O irmão anterior a mim, ele começou a falar sobre o grande conflito, como começou, a queda de Lúcifer. Enfim, história que muitos já conhecem. Temos visitas não adventistas aqui conosco hoje. Temos visitas de outras igrejas. Uma ali, outra, seja bem-vindo. Estou no clube junto com vocês, também sou visita. Sintam-se à vontade, apesar da igreja eu não congregar aqui, mas a igreja é nossa. Amém? Amém. Então, prosseguindo. Começamos a ver o grande conflito, como caiu Satanás, como entrou o pecado, enfim. Estudamos qual é a razão de estarmos na igreja, que não é apenas a redenção do homem que está em jogo. Claro que sim, é a redenção do homem, mas não é ela apenas. Para começar, o grande conflito, ele é mais antigo mesmo do que o homem, do que o mundo em que habitamos. Satanás trouxe a grande controvérsia, e estudamos que nessa grande controvérsia, nesse grande conflito, existem dois problemas, ou dois argumentos. Um problema que estão em torno de dois argumentos. Quem estava aqui lembra quais eram? O primeiro é se o governo de Deus é justo, ou se a proposta de Satanás é justa. Porque Satanás acusou a Deus e disse: o Senhor é injusto, porque tem uma lei injusta e nos obriga a viver uma lei. E Deus ele poderia ter acabado com Satanás, poderia, mas ele não fulminou Satanás, porque Deus é aquele mesmo Deus que acompanhou o Êxodo, em que a nuvem ia no passo das crianças. Então Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas a criatura não. Perante todo o universo ele foi acusado. Então, ao invés dele fulminar Satanás, ele disse: tá bom, Satanás. Na época era Lúcifer. Falou: se você acha que o meu governo não está com nada, então mostre a sua proposta. Então Deus fez com que Satanás, nós lemos algumas citações, Satanás desenvolvesse os seus planos, o seu método de governo. E perante todo o universo iria estar claro se o governo de Deus, que até aquele momento vigorava, seria justo, ou se a proposta de Satanás, que a partir dali, desde então, começou a se desenvolver. E isso responde uma das perguntas que algumas igrejas fazem: por que existe
pecado? Por que existe sofrimento, morte, tragédias? Porque este é o desenvolvimento dos planos de Satanás. E até a cruz, Satanás ainda tinha muito, os anjos do céu ainda tinham muita simpatia, nutriam simpatia por Satanás. Até a cruz ficou claro que ele é assassino. Porém, o governo dele ainda não deveria ser extinguido, porque Jesus criou o homem. Satanás tinha bons argumentos. Primeiro, ele não viveu a lei. Segundo, ele levou 1/3 dos anos a não viverem a lei. Terceiro, ele levou o mundo inteiro a não viver a lei. Então Jesus, para resolver esse problema, ele veio ao mundo como homem, como eu e você. E nós lemos várias citações, quanto a isso, quanto à humanidade de Cristo. E ele veio como eu e você, porque o problema não eram os anjos, o problema não eram os serafins, os querubins, não eram, mas era o homem. Então ele veio com nossa humanidade para resgatar a humanidade. Deus não baixou a norma, nós lemos isso também. A mesma norma que Deus requer hoje é a mesma que ele requeria no Éden. Então, de vez ele abaixar a norma, o plano dele era: vou elevar a humanidade. Então Cristo veio como homem e provou ser possível honrar o caráter de Deus, viveu a lei perfeitamente, porque a lei é um reflexo do caráter de Deus. A lei é um reflexo do caráter de Deus. E ele não somente viveu a lei, mas ele é o nosso exemplo. E lemos citações em que diz que ele veio a este mundo para remir o homem, não no pecado, mas do pecado. Mateus 1:21 diz isso. Então agora nós estamos nesse grande conflito, fomos envolvidos. E ou eu vou testemunhar a favor de Deus nesse grande conflito, ou vou testemunhar a favor de Satanás. Não existe meio termo. Para eu justificar a Satanás nesse grande conflito, dar respaldo à sua acusação, o que eu devo fazer? Seguir os ideais satânicos. E para dar respaldo a Deus, eu preciso vindicar o seu caráter, a sua lei. Então nisso gira o grande conflito. Ali até uma citação interessante, que a imagem diz o seguinte: que não é o temor de um inferno ou o desejo de um céu que deve motivar o cristão a estar aqui hoje. Está escrito isso. Por quê? Porque a minha redenção é apenas um fruto de seguir, de vindicar o caráter de Deus, porque esse foi o problema primário. Então lemos que Jesus veio à terra, viveu como homem, venceu e nos deu a oportunidade de vencer. E como ele nos dá a oportunidade de vencer? Porque o padrão não baixou, o padrão é a lei. E nós lemos também que não temos justiça em nós. Deus requer que vivamos a lei perfeitamente, porém não podemos fazer, porque não há em nós justiça. Então nós estudamos ontem qual é o método que Cristo usou, que foi a graça. E vimos quanto à justificação e santificação, porque graça é isso. Existe uma visão muito medíocre quanto à graça, em que uma graça barata, uma graça com uma visão limitada, medíocre, em que se limita apenas no que Cristo fez por mim na cruz e não o que Ele faz em mim hoje. Correto, a justificação é válida e nela que começou a cruz do Calvário. Porém, nós lemos uma citação que dizia o seguinte: ela é um título, um passaporte para o céu. Quando eu recebo um passaporte para ir para outro país, quer dizer que eu estou em outro país? Não, não estou em outro país. Existem condições para eu embarcar nessa viagem. Eu apenas receber não quer dizer nada. Quer dizer sim, quer dizer que eu tenho pelo menos a garantia que eu estarei lá, mas eu ainda não estou. Então isso é justificação, um título para o céu. E a santificação, que é o processo após a justificação, é a adaptação para o céu, que seria, trazendo para os nossos dias hoje, se eu ganhei um passaporte para ir para os Estados Unidos, se eu não for na embaixada requerer o visto, fazer as documentações necessárias,
arrumar minhas malas, pegar o avião, eu não estarei nos Estados Unidos. Então esta é a adaptação para eu chegar lá, e isso se chama santificação. Porém, essa visão de graça que temos hoje, essa visão baixa de graça, diz que a santificação não tem nada a ver com o processo de graça, de salvação. Diz que apenas Jesus ter morrido por mim, pronto. Isso é um grave erro em nossa teologia, porque se eu acredito que na redenção, o sacrifício de Cristo, ele foi completo, porém ele não completou a obra da redenção. Por quê? Nós vemos a citação que dizia o seguinte, que o santuário, ele é uma compacta profecia da história da redenção. Se ele é uma compacta profecia da história da redenção, então tudo concernente à redenção tem que passar pelos processos do santuário. Ao Jesus morrer na cruz, qual compartimento Jesus estava? No pátio. Então a cruz foi o primeiro estágio. Ao ele sair dali, ressuscitar e assunto ao céu, Hebreus diz que ele adentrou ao santo, primeiro compartimento do tabernáculo. E em 1844, para onde ele foi? 22 de outubro, Santíssimo. Então ele ainda oficia em nosso favor. Então eu dizer que apenas justificação, que é Cristo ter morrido na cruz, que ele fez por mim, basta, eu desmorono toda a nossa teologia. E a nossa teologia não está baseada no sábado, não está baseado na volta de Cristo, né, mas está baseado primeiramente no santuário. Essa é a única doutrina que distingue o adventista sétimo dia. Todos os cristãos creem que Jesus vai voltar. Todos os cristãos, todos não, mas existem cristãos que creem no sábado, como os batistas sétimo dia. Tem também a igreja, eu conheci Congregação Cristã do Brasil do sétimo dia, conheci. Inclusive estudei com um irmão dessa denominação. Inclusive eles são simpatizantes do Espírito de Profecia, eles leem o Espírito de Profecia e tem uma ótima música. Eu gosto do estilo musical deles. Mas enfim, então o santuário é a nossa base. Quem entendeu o advento, estude o santuário. Tudo ali vai culminar no santuário. Tudo. Então nós estudamos que é necessário sim. O que me qualifica? Só justificação ou justificação e santificação? Justificação e santificação. Santificação é obras. Aí que está o grande problema, porque aí muitos olhos não, por isso que não pode ser santificação, porque santificação é obras. E a graça, como diz Efésios 2:8 a 11 a 10, aliás, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não vem de obras. Porém, esse não é o versículo que explica o que é graça. Esse versículo apenas diz que somos salvos pela graça. Então lemos Tito 2, a partir do versículo 11 em diante, acho que até o 15 ou 16, que diz o que é graça. Graça é um poder educador. Então a graça se manifestou a todos os homens, ensinando-os a guardar, ensinando-os a renunciar às concupiscências mundanas, nossos desejos mundanos, para que possamos viver nesse século sóbria, pia e justamente. Para quê? Para aguardar a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança da volta de Jesus Cristo, porque Ele quer um povo zeloso. E o próprio Efésios 2:8, no versículo 2:10, diz que, apesar de sermos salvos pela graça, Deus fez boas obras para que pudéssemos andar nelas. Então as obras do justo não vêm dele, vêm de Cristo. Vem de Cristo. Isso é graça. Tem um versículo, eu nem li ele ontem, Romanos 1:5. Romanos 1:5 nos diz o seguinte: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, o ministério, seja você diácono, canta, prega, pastor, ministro. Recebemos o apostolado para o quê? Para a obediência da fé entre todas as nações. Então a graça, ela não, nós vimos uma citação ontem que diz o seguinte: ela não nos salva
no pecado, mas do pecado. Ela não é um elemento apenas que me tira daquilo e joga para o céu a despeito das minhas obras. Somos salvos pela graça e julgados pelas obras. O padrão não baixou. Então isso é graça. Se alguém acusar você de viver a lei para conseguir salvação, diga: isso é uma calúnia. Eu sou salvo pela graça e as minhas obras são o resultado desta. E glórias a Deus por isso, porque eu não mereço. Graça vem do grego charis, que é um favor imerecido. Eu realmente não mereço ser salvo, eu mereço a morte, porque o salário do pecado é a morte. Porém, eu também não mereço ser um bom homem, eu não mereço nada. Mas Deus, Ele nos torna bons, porque lemos também que a salvação começa aqui hoje, e não vai haver mudança de caráter na volta de Jesus. Nós vamos acordar, ressuscitar com a mesma disposição a qual morremos. Então Deus, Ele nos dá a honra de sermos justos neste mundo e a recompensa do porvir. Isso é maravilhoso. Pronto, recapitulação feita. Foi isso que estudamos durante a semana. É um grande conflito. Jesus veio, provou que é possível vencer e nos dá condições de vencer. 1 Coríntios 10, 13, que diz, que Deus nos dá escape para toda tentação através da graça. E essa graça, ela vai salvar o homem do pecado, ela vai salvar o homem de suas concupiscências. E isso tem um nome, que é o nome do tema da nossa semana de oração, que é renascidos. Isso é ser renascidos, é ser alcançado por essa graça. Olha em Mateus 18. Nós vamos usar, para ser renascido, renascer, podemos também usar o nome conversos, convertidos. A pessoa que se converteu, ela renasceu em Cristo, ok? Então, às vezes nós vamos ver aqui na Bíblia a palavra convertidos, mas é a mesma coisa de renascidos. Mateus 18, 3 diz: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então a conversão, o novo nascimento, eu renascer, isso é um requisito básico para adentrarmos aos portais celestiais e vindicarmos o caráter de Deus. Eu queria ler com os irmãos a experiência de dois convertidos, duas entrevistas que Jesus fez. Um com uma pessoa religiosa, ortodoxa, e outro com uma pessoa que também era religiosa, mas nem tanto, era mais nominal. Então temos aí as duas classes que existem na igreja. Na igreja vai existir conservadores e liberais. Então tem essas duas classes. Um era Nicodemos, fazia parte do Sinédrio, talvez, eu não me lembro, mas muito provavelmente ele fazia parte dos fariseus, a ordem farisaica, que era mais ortodoxa que existia na época. E do outro lado temos a mulher samaritana, que também vinha da linhagem de Israel. Os irmãos sabem que eram samaritanos. Por que existia a briga? Porque em 1931 houve a divisão do reino, foi rasgado o reino de Israel, ficou 2 tribos para o sul, 10 tribos para o norte. As tribos do norte, a maior era Efraim. Então às vezes na Bíblia nós vamos ler sobre Efraim, está significando ao reino de Israel do norte, que são as 10 tribos. Quando fala Judá, é o reino do sul, que é Judá e Benjamim, as 2 tribos. E a tribo do norte, em 722, foi levado cativo pela Síria e se paganizou, se misturaram com as nações ali da Síria. Então eles eram híbridos, tinham sangue sim israelitas, de Abraão, de Jacó, de Isaac, porém eles eram híbridos, não eram puros igual o reino do sul, que tinha as 2 tribos, e todos que eram mais conservadores viajavam para lá e moravam lá, para se conservar no judaísmo puro. Então havia essa briga.
E quando foram reconstruir o templo, os samaritanos queriam ajudar, e os judeus falaram: não vamos aceitar a vossa ajuda. Então a partir dali começou uma briga ferrenha entre os dois. Então um falava que era judeu, e que tinha sim o direito de adorar e de participar dos ritos, e o outro dizia não. E de fato esse era o correto, porque a tribo do norte se paganizou. Então essa era a situação da mulher samaritana. Vamos lá em João 3. João 3, olha a entrevista que Jesus teve com com Nicodemos. João 3, a partir do versículo 2. Nicodemos ficou curioso com Jesus. Ele é diferente, ele não é rabino, ele não é, apesar de ele ser chamado de rabi, ele não era um rabino formado nas escolas judaicas, ele não fazia parte de nenhuma seita ali, nem fariseu, muito menos saduceus. E Nicodemos foi ter com Jesus de noite, versículo 2, e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre. Já começou elevando a bola de Jesus. Olha, o Senhor é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Mas interessante que ele foi ter com Jesus de noite, escondido. E ninguém quer fazer sinais se Deus não for com eles. Versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos veio conversar com Jesus, matar sua curiosidade, saber mais sobre a teologia dele, e Jesus nem deu bola. Jesus já foi direto ao ponto: renascer. Aquele que não renascer não verá Deus. Porque Jesus sabia a necessidade de Nicodemos, que é a nossa necessidade. Disse-lhe Nicodemos, versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha que pergunta mais fingida. Mas ele deu uma de, como diz aí popularmente, de João sem braço. Ele deu uma de boa. Mas como é que eu posso renascer? Eu posso tornar no ventre da minha mãe? E Jesus de novo bateu na mesma tecla: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então precisamos renascer. Nicodemos foi ter ali para tirar suas dúvidas, especulações. Jesus foi direto ao ponto. E eu sei disso, sabemos disso, porque em Desejado de Todas as Nações diz: Nicodemos fora ter com o Senhor pensando em entrar com ele em discussão, mas Jesus expôs-lhes os princípios fundamentais da verdade, que era qual? Renascimento. Disse a Nicodemos, interessante, ele era conservador, ele era religioso, mas precisava renascer. Quantos hoje estão na igreja na mesmíssima situação, ou pior que Nicodemos, querendo talvez estarem aqui por um momento social, sei lá, cargos, discussões na escola sabatina, especulações, mas tem um foco, e o foco é renascer. E Jesus foi direto ao ponto e disse a Nicodemos: não é tanto de conhecimento teórico que precisas, que aplique isso a nós, mas de regeneração espiritual. Não necessita satisfazer a tua curiosidade. Esses dias eu estava acompanhando, eu sou conservador, mais na ala conservadora, e eu ouço cada coisa. Existem coisas difíceis. Paulo teve um problema muito grande com o conservador e liberal. Se nós lermos em Romanos 14, ele vai falar ali dos conservadores que não queriam comer carne e tal, e os liberais: não, pode comer sim, pode comer. Ele falou: o que não come não julga, e o que come não despreze. Ali era a ala conservadora,
E tem gente que usa o capítulo 14 de Romanos para dizer contra o vegetarianismo, mas o contexto não tem nada a ver com vegetarianismo, tá? É liberdade de consciência. Tá bom? Tem liberdade de consciência, o capítulo 14. Então, no liberalismo existem problemas, e no conservadorismo também é um extremo. Os dois são extremos, mas nós devemos estar no meio, né? Nem ser liberais nem conservadores, ser equilibrados. E eu já ouvi cada coisa. Uma vez eu ouvi uma discussão sobre se a Terra é plana ou não. Mas que discussão ferrenha. E eu fiquei pensando, olha, eu descobri algumas verdades bíblicas pela graça de Cristo e isso mudou a minha vida. Agora, se a Terra é redonda, plana, quadrada, retangular, Jesus vai voltar do mesmo jeito e precisamos vindicar o caráter dele nessa Terra. Não me interessa, a Terra é plana. Uma vez houve uma discussão se é o Sol que gira em torno da Terra ou a Terra em torno do Sol. O que eu tenho a ver com isso? O que isso vai mudar na minha vida? Nada. Ou assuntos que são teológicos, mais teológicos não tanto científicos, mas não é ponto de salvação. Quantos estão aí se brigando, aí se matando por conta de teorias? E a mensagem de Jesus para nós hoje: não precisamos de teoria, não precisamos satisfazer as nossas curiosidades, mas ter um novo coração. É necessário que recebas nova vida de cima, antes de te ser possível apreciar as coisas celestiais, antes que se verifique essa mudança, tornando nova todas as coisas. Nenhum salvador proveito tem para ti o discutir comigo, Nicodemos. Não tem, se renove, se regenere, renasça. Então, aí continuando aqui, ele queria discutir a autoridade dele ou não, de Jesus. Nós precisamos renascer. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, sempre foi, porque Deus precisa de um povo renascido, revigorado, porque o problema dele é cósmico, ele tem um grande conflito, e nós somos as testemunhas que vamos depor ao seu favor ou contra. Então precisamos renascer. Vamos para o capítulo seguinte, uma outra entrevista. Essa aqui é mais popular de acontecer, porque essa aqui é o lado liberal, e existem mais liberais do que conservadores. Infelizmente o conservadorismo está morrendo, mas é interessante o que aconteceu. Capítulo 4, a partir do versículo 7. Eu não vou falar o contexto, que os irmãos já conhecem, a mulher samaritana, o tempo vai me permitir, mas enfim, vamos direto ao ponto. Versículo 7 do capítulo 4 de João. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse Jesus para ela: dá-me de beber. Jesus já puxou o assunto. Jesus era judeu como diz no Rio, né? Quando eu já morei no Rio, quem nasce na capital é chamado de carioca da gema, da capital ali. Como eu sou de São Paulo, da gema, nasci na cidade de São Paulo, na capital. Jesus era assim, era da capital, de Jerusalém, do Reino do Sul, de Judá, na época chamava Judéia. E esta mulher, que não diz o nome, ela não era da capital, né? Ela era de Samaria, mas também tinha sangue judeu e tinha traços em sua religião judaica. Tá ok? Então Jesus já puxou o assunto, falou: e aí, me dá um pouco de água, por favor, me dê água. E no versículo 9, vamos pular um versículo para adiantar. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos e os judeus tinham essa briga. Então ela já foi para a questão aqui local do mundo, mas Jesus já chamou-a pensando no espiritual, no renascimento. Como que você fala comigo? Isso aqui pode ser aplicado até entre adventistas e outras denominações que talvez tenham preconceito conosco. Vai falar: como tu sendo adventista fala comigo? Mas nós temos que focar espiritualidade. Versículo 13, Jesus respondeu e disse, versículo 13, ela foi tirar água do poço, né? E ele já foi direto ao assunto. Ele não quis nem saber se samaritano brigava com o judeu,
se o porquê disso, onde deveria adorar ou não. Ele já foi direto ao assunto. Você veio tirar água desse poço, né? Mas no versículo ele fala: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede desse poço. Fez igual Nicodemos, foi direto ao assunto. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Já chamou a atenção da mulher. A mulher estava preocupada com a rixa entre judeus e samaritanos, e ele já, você precisa de vida. E ele usou o exemplo que ela estava utilizando no momento, que era a água. E a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, porque para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido. Jesus sabia. Jesus foi homem, nunca deixou de ser Deus, velou sua divindade, viveu aqui como homem, foi um homem profeta. E ela falou: vai lá, chama o seu marido que eu dou. Porque Jesus sabia a condição putrefada que aquela mulher vivia. Versículo 17: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Você já teve 5 maridos, e agora o marido que tem é adultério, não é dela. Então Jesus já revelou para ela. Porque em outras palavras, Jesus falou assim para ela, em outras palavras: por que você se preocupa entre se eu sou judeu ou se você é samaritana, se você vive nessa condição? Deixar de falar com o judeu vai te melhorar em algo? Foi mais ou menos isso que Jesus quis dizer para ela. Deixa eu ver o versículo 18. Isso disseste com verdade. Versículo 19: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela já viu. Aí ela vai levar de novo para questões terrenas. Jesus quer alcançar o coração daquela pobre mulher, e ela direciona de novo o assunto. Quantas vezes, às vezes tem um pregador aqui falando, ou na escola sabatina um professor ensinando, ou através da palavra de Deus tem alguma coisa, e nós estamos indo lá na lua. Eu estou aqui fisicamente, mas estou lá na lua, estou interessado em futebol, estou interessado nisso, naquilo, estou interessado em debater Espírito Santo, estou interessado em debater outra coisa. Jesus, ele focaliza o que é o ponto, renascimento. O grande conflito gira em torno disso. E ela vai e fala: Senhor, veja que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, nossos pais, porque ela tem sangue judeu. E vós dizeis que são judeus, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 23: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então, meus irmãos, vocês conseguem perceber como a situação daquela mulher era delicada? Ela vivia em adultério, e ela estava preocupada onde adorar. Quantos pecados acariciados em nossa vida, que já se tornaram pecados de estimação, temos cultivado, e estamos preocupados se vamos ser diácono do ano, se vamos ser professor da escola sabatina, se vou poder pregar, se não vou. A nossa vida tem girado em zonas periféricas, e isso não é evangelho. Deus tem um grande conflito para resolver, e esse grande conflito precisa fazer com que renasçamos de novo, para que reivindiquemos o caráter de Deus. Então, quantas pessoas estão como essa mulher? Eu conheci uma pessoa que tinha problemas sérios,
e inclusive problemas com drogas, e ele foi adventista e se demandou virou um adventista judaizante, guarda-festas, enfim, e usando drogas, e veio falar comigo, não, que é assim, que é assado, tem que ser assim. Aí eu lembrei da mulher de Samaria, vive em adultério, vive uma lástima de vida, mas quer aparecer, né, a aparência exterior, religiosidade. Isso não é renascer, meus irmãos, isso não é evangelho. Nós lemos que a santificação, ela incomoda, porque ela vem tratar do nosso pecado, e nós gostamos do pecado, e nós precisamos encarar isso, precisamos de choque. Isso que é renascer. Olha o que diz aqui em Parábolas de Jesus, página 98: a grande verdade da conversão do coração pelo Espírito Santo é apresentada nas palavras de Cristo a Nicodemos. As inclinações naturais são abrandadas e subjugadas, são implantadas novas ideias, novos sentimentos, novos motivos. Isso é evangelho, amém? Amém. Veio abrandar a nossa natureza, veio elevar a nossa natureza, veio tirar aqueles pecadinhos, aquelas raposinhas que estão em nosso coração, aquele pecado que já se tornou um bichinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, e não temos coragem de encarar. Mas o Evangelho veio quebrar isso, veio nos tornar renascidos. Em Zacarias 12, isso é evangelho, meus irmãos. Isso aqui, apesar de Jesus não tinha chegado ainda na época, mas o profeta inspirado escreveu o que acontece com aquele que olha para a cruz do Calvário, para aquele que enxerga o Jesus crucificado que veio nos salvar, não do pecado, mas do pecado. E diz a partir do versículo 10 do capítulo 12 de Zacarias: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de graça e de súplica. Olha a graça aqui, ó. Olha a graça. E por que de súplica? A gente pode linkar com Ezequiel 9,4, que ali diz que o anjo do Senhor, aplicando para nós hoje, né, o anjo do Senhor foi selar os habitantes de Jerusalém. Jerusalém é a igreja, então veio selar os membros da igreja. E o Senhor diz: sela aqueles que gemem, suspiram, suplicam pelos pecados que se cometem nela, na igreja. Temos orado pelos nossos ministros, temos orado pela condição da igreja, temos orado pela missão que temos que levar, temos orado. Então aqui diz: o espírito de graça iria ser derramado, o espírito de súplica, a graça que nos adapta ao céu, que nos ajuda a vencer. E olharão para mim, isso aqui é Jesus, tá? E olharão para mim a quem traspassaram. Jesus foi traspassado. E prantearão sobre ele como quem pranteia pelo Filho unigênito. Olha só o sentimento que nós temos que ter ao olhar a cruz. Eu sou pai de 2 meninos, apesar de ser jovem, e meu irmão pranteia. Pense, não sei se alguém já teve a infelicidade de perder um filho. Eu não tive, mas a Bíblia diz que seria mais do que isso a dor. Pranteariam como se pranteasse o primogênito, pelo Filho unigênito, o primogênito não, o unigênito, o único, e chorarão amargamente por ele, como que se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadar Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, ó, desde o rei, presidente, conferência geral,
Ele estava aplicando a igreja e as suas mulheres à parte. A casa de Natã, o profeta, os ministros que têm os seus dons à parte e suas mulheres à parte. A família de Levi, que também era ali sacerdotes, né, ou pessoas que trabalhavam em torno do templo, e a família à parte, e as suas mulheres à parte. A família de Simei, que também fazia parte dos levitas, né, da família de, se eu não me engano, era de Gerson, à parte e suas mulheres à parte. Todas as demais famílias remanescentes, cada família à parte e suas mulheres à parte. Então esse é o sentimento, igreja, que a cruz deveria causar em nosso coração. E sabe o que mais me deixa preocupado? Não é a questão do pecado em si que me deixa preocupado, porque nós sabemos o que é errado. Nós sabemos o que é errado, mas o que me deixa preocupado é que fazemos mesmo assim, não dói o nosso coração. Não dói o nosso coração. E Paulo diz que nós levamos Cristo ao vitupério e crucificamos de novo. Ontem lemos um versículo em Gálatas que dizia o seguinte: aquele que pretende estar justificado, será Cristo ministro do pecado para que ele continue praticando? Será que Cristo não é poderoso o suficiente, não nos enviou a graça que nos ajuda, que nos educa a renunciar às nossas concupiscências mundanas? Nós temos ficado calejados, isso é perigoso. Nós temos ficado calejados. Eu trabalho na roça, eu moro na roça. Já faz um tempo que eu saí do trabalho direto da roça e minhas mãos são bem calejadas. A primeira vez que eu peguei um machado, eu quase perdi a mão inteira, que saiu quase o couro da mão inteira. Hoje, se eu pegar um machado, não faz cócegas. E é assim que nós estamos. O Espírito Santo nem bate mais, às vezes ele tem que dar soco na porta para a gente ouvir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque é assim que eu e vocês e nós muitas vezes nos encontramos calejados. Nós olhamos para a cruz e cantamos. E conversão não é só sentimento, conversão é mais racionalidade do que sentimento. E às vezes choramos ali um pouquinho, mas a unção esfria, né? Daqui a pouco a gente está fazendo tudo de novo. O Espírito de Profecia diz que reavivamento requer reforma. O arrependido, igual Zaqueu se arrependeu e falou: eu vou ressarcir aqueles a quem roubei. E nós não temos nem, isso me preocupa, porque nós sabemos o que é errado. Olha o que diz em Ezequiel 36, 31. Quando nós olhamos a cruz do Calvário, isso deveria acontecer conosco. Quando entendemos o que é justificação, o que é santificação, e com o braço da fé agarramos essa promessa, isso que deveria acontecer na gente. Faça a pergunta para si mesmo e responda para si mesmo. Eu vou perguntar para mim e eu mesmo responder se isso acontece comigo. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis o quê? Nojo em vós mesmos, das vossas iniquidades e das vossas abominações. Será que eu tenho nojo? Será que eu, Aquiles, tenho nojo de praticar aquilo que Deus condena? Ou será que eu vou racionalizar? Não, mas é assim, é assado. Às vezes a gente tenta racionalizar, fazer vista grossa e vai calejando. Esse é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho incomoda. O Evangelho, ele veio cutucar nossa ferida, porque eu e você temos natureza pecaminosa caída e gostamos de pecar. Mas Gênesis 3,15, Deus deu a promessa: e porém inimizade entre ti e a mulher, e a
a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Pisou na cruz, dando justificação e santificação. Falou: aquele que se apegar no poder desse Redentor vai vencer e vai provar perante todo o universo que o meu governo vale a pena. E ele vai usar, ele não vai usar anjos, não. Ele não vai usar seres de outros mundos caídos, de outros mundos não caídos, não. Ele vai usar eu e você. Eu e você. E isso é Bíblia. E está também na carta de profecia. E às vezes nós ficamos igual aquele discípulo de Jesus que, ao se encontrar com o jovem rico, o jovem rico cumpria a lei, para vocês verem que não somos salvos pela lei, mas ele não vivia o espírito da lei, porque a lei foi adaptada, tá? Os 10 mandamentos eles são adaptados à realidade caída. A lei é o amor, Deus é amor, não diz João? Deus é amor, então sua lei é amor. Então a lei foi adaptada. Os 10 mandamentos são regras que apontam a um princípio. Por exemplo, a regra do sábado. Isso até foi muito bem comentado na escola sabatina que eu estava, que era das visitas. A regra do sábado diz que eu não devo trabalhar, obrar naquele dia. Não devo trabalhar. Porém, se eu encontrar e visitar o irmão estiver doente, com a casa suja, louça para lavar, comida para fazer, e eu vou fazer sua comida, e eu vou limpar sua casa. Na regra, eu quebrei a regra, mas preservei o princípio que é o amor. O amor. Levíticos 11, a mensagem de saúde que temos tão bem especificada no Filho de Profecia, ampliada, são regras que apontam um princípio que é saúde. Então todos os 10 mandamentos ele vai refletir um princípio que é o amor, e Jesus especifica isso muito bem, dizendo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Uma tábua é a Deus, uma tábua é o próximo. Cumprir os dois você ama. Então isso é cumprir a lei, é amar. É amar. Só que nós não temos amor. Deus é amor, nós não temos amor. Então a graça de Cristo me capacita. E Jesus falou para aquele jovem, falou: olha, ele perguntou aliás para Jesus: como eu faço para ser salvo? E Jesus falou: olha, guarda os mandamentos, tal. Ele falou: eu faço tudo isso. Aí Jesus quis mostrar para ele que ele não guarda os mandamentos. Ele pode cumprir regras, mas ele não guarda o mandamento no coração. Ele não guarda. Jesus falou: então vende tudo e dá aos pobres, já que você ama tanto. Já que o mandamento é amor, ele saiu triste. Está em Mateus 19, versículo 25, se eu não me engano. E um dos discípulos ouviu aquilo, falou: meu Pai do céu, como é que alguém vai ser salvo assim? Porque aí Jesus fala: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí o discípulo desesperou, falou: eita, o padrão é alto. O padrão é alto. E às vezes nós temos a mesma visão que esse discípulo: está muito longe, eu não consigo. Aí eu começo a me desculpar. E nós lemos uma citação da Review que diz o seguinte: eu estou com todas as citações aqui, quem não acompanhou e quiser, eu passo para o Marcos, e o Marcos passa para quem quiser as citações. Que o pecado é ato nosso. Às vezes nós pecamos e colocamos a culpa no diabo. Como tudo bem que o diabo é o diabo, mas nem sempre o diabo tem culpa de tudo também. Às vezes nós fazemos coisas, ela diz assim, que não está no poder do céu e da terra fazer quem quer que seja que peque. Não está. O pecado é ato nosso, é uma escolha. Eu escolho. Então às vezes nós começamos a desculpar: não, é muito difícil, não, o padrão está muito longe. Aí a gente começa a ver aquele Deus longe, aquela salvação longe, a gente abraça aquela teologia barata, da graça barata. A graça é de graça, porque não mereço. Eu repeti isso algumas vezes, eu repeti porque algumas pessoas não estavam. A graça é de graça? Eu não mereço, mas ela não é sem condições, e ela não é barata, apesar de ser de graça. O que a graça custou? O sangue de Jesus. Isso que a graça custou foi o sangue de Jesus. Ela não é barata e não é sem condições. Não é sem condições. Se eu ganhar um carro de graça, se eu não passar o carro para o meu nome, se eu não ir lá na concessionária buscá-lo, por mais que ele seja meu, é de graça, mas tem condições para ele ser meu de fato.
de fato. Então às vezes caímos nessa teologia de graça barata, não precisa fazer muita coisa, o padrão é baixo, não, Deus vê meu coração, mas que engano é essa frase, dá até medo de escutar. Sabe o que o próprio Jesus diz? Que através dos nossos atos e palavras nós externalizamos o que está no coração. Então se Deus vê seu coração, nós não podemos julgar motivações, mas fatos, Deus nos dá o direito de julgar fatos, não motivações do coração. Aí a pessoa vai falar: mas se não lê meu coração, mas eu te vejo. E nós só damos o que temos, ninguém dá o que não tem. Nós só damos o que temos. E isso é um engano. Deus vê no coração. Ele não está vendo. Não estou vendo seu coração, mas estou vendo outras coisas. E que Deus tenha misericórdia de nós, para termos o equilíbrio, não cairmos no julgamento, também não cair no desequilíbrio de que pode tudo e que Deus vê no coração. Nós externalizamos, nós precisamos demonstrar fruto. O que Jesus diz da árvore que não dá fruto? Corta. Então às vezes a gente enxerga a salvação muito longe. Meu pai, mas não dá, não é possível, essa teologia é enganadora, é fanática, é muito pesada. O discípulo falou isso para Jesus, meus irmãos. Um discípulo falou: ai meu pai, quem que vai se salvar então, se for desse jeito? Mas não é difícil, meus irmãos. Pode ser difícil a olhos humanos, mas aquele que se apega no poder de Cristo é mais que vencedor. E amém por isso. 2 Coríntios 4,17 diz o seguinte: olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha o que Paulo diz, é leve, produz o que? Para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, de certa forma, é leve para o que está nos aguardando, e para o Deus que servimos, pelo amor ao caráter dele, isso não é nada. E hoje, meus irmãos, mesmo no contexto de Brasil, nós temos uma liberdade de expressão religiosa magnífica. Imagina vivendo na Idade Média, sendo torturado com aqueles instrumentos que dá medo até de ver, e mesmo assim pessoas foram queimadas, torturadas por amor à cruz. Olha essa citação: não é pesado, não é difícil se eu vou com a minha justiça. Filhos e filhas de Deus 350, uma meditação. Foi-me mostrada a recompensa dos santos, a herança imortal, e vi que os que mais haviam suportado por amor da verdade, aqueles que suportaram muita tortura, desgraça, não pensarão que tiveram uma dura existência, mas acharão que fácil lhes foi alcançar o céu. Aquele que foi torturado, que foi queimado, ele fala: nossa, mas como foi fácil alcançar o céu? É fácil. Não coloque o céu tão distante, um Deus tão distante. Deus está aqui. Jesus se tornou homem, nunca deixou de ser Deus, e se tornou homem para mostrar que, se nos unirmos ao poder divino, temos condições. Temos não, Ele nos dá condições. Olha outra citação, 1 Escritos, página 17. Todos nós, isso aqui foi uma visão que ela foi arrebatada e viu assim os céus reunidos e tal. Aí todos nós fomos deixados, todos nós estávamos debaixo da árvore, sentados, para contemplar o encanto daquele lugar, debaixo de uma árvore, lá no céu. Quando os irmãos Fitch e Stockman, que foram alguns pioneiros mileritas, um deles até morreu batizando no inverno, deu uma pneumonia, se não me engano. Quando esses dois irmãos que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura para os salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas
em comparação com o peso eterno de muito excelente glória que nos rodeava, que nada podemos dizer, nada. Falou: o que vocês passaram? Eles nem souberam falar, porque o lugar, o encanto de estar com Deus, a maravilhosa oportunidade de vindicar Ele nesse grande conflito, foi fácil, que nada podemos dizer. Eles só exclamaram: aleluia! É muito fácil alcançar o céu. E tocamos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Nós temos uma dificuldade em entender o que é perfeição. Não pregamos perfeição, não acreditamos em perfeição absoluta, perfeccionismo, em que nós vamos alcançar nessa vida a perfeição absoluta, a carne santa. Não, isso não existe perfeição absoluta. Quem tem é Deus. Nem anjos possuem perfeição absoluta, só Deus tem perfeição absoluta. Perfeição cristã, sabe o que é? É viver a luz que chegou a você. Isso é perfeição cristã. A luz que foi recebida deve ser vivida. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para Deus, e as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, para que cumpramos, diz ali. Então a pessoa que vive plenamente a luz que recebeu, ela é perfeita diante de Deus. Lutero foi perfeito, morreu comendo porco, bebendo café, adorando Maria e gostava de um bom vinho, e morreu perfeito. Essa foi a luz que ele alcançou. Essa foi a luz que ele alcançou. Outros tiveram mais luz, outros não. Vamos em Marcos 4. Olha, já estamos acabando, tá? Marcos 4 traz uma parábola usando elementos de agricultura, e é exatamente isso que é a perfeição cristã. É exatamente isso. Olha só, a partir do versículo 26 do capítulo 4 de Marcos. Olha o que é perfeição cristã. Perfeição cristã. E dizia: perfeição cristã também é renascimento, tá? A pessoa que alcançou a perfeição cristã, ela renasceu em Cristo pela graça. E dizia, versículo 26: o reino de Deus é assim como um homem que lança semente na terra. Lembra a outra parábola que Jesus diz que a terra é o que? É o coração. A semente é a palavra, seja a má palavra ou a boa palavra. É a palavra, e o coração é a terra, o solo. E dormisse e se levantasse de noite esse homem que jogou, ou de dia, e a semente brotasse. Ela brotou a semente e crescesse. Começou a crescer uma planta, e não sabendo ele como, porque ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai amadurecer, porque a terra por si mesma frutifica. A terra vai frutificar, primeiro a erva, depois a espiga, por último um grão cheio na espiga. Então isso é o desenvolvimento da planta. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, quando ele está maduro, porque é chegada a ceifa. Então é isso que é a perfeição cristã. Deus ou Satanás jogou uma semente. Na verdade temos duas sementes. Deus lançou a dele. Essa semente vai brotar, essa semente vai dar uma planta. Quando o milho está desse tamanho, pé de milho, ele fica, dependendo da espécie de milho, geralmente o milho tem milho, a plantinha que dá quase 3 metros de altura, 2 metros e pouco. Quando o milho está desse tamanho, ele é imperfeito? Não, ele apenas está no estágio dele de amadurecimento. Quando ele está brotando, ele é imperfeito? Não. Quando ele está grande, deu a espiga, mas o milho, o grão está verde, ele está imperfeito? Não. Ele apenas está cumprindo o estágio de amadurecimento dele. Isso é perfeição cristã. Isso é perfeição cristã. Cada um está no seu estágio, mas o importante é: viva a luz que recebeu. Viva a luz que recebeu. E não se excuse. Você pode mentir para homens: olha, eu não recebi conhecimento, não assimilei bem essa verdade. Eu não assimilei bem, então por isso que eu não a vivo. Deus sabe se você assimilou bem ou não. Deus sabe se eu estou sendo sincero. Olha só essa citação. Tem muita pessoa que
que olha assim e fica, nossa, mas perfeição cristã, isso é coisa de perfeccionista. Não, cada um vai viver a luz que recebeu. Olha só, página 135 de Mensagens Escolhidas, volume 1. O período de grande luz espiritual. Caso essa luz não seja sagradamente acariciada e seguida, tornar-se-á em um tempo de correspondente trevas espirituais. A impressão produzida pelo Espírito de Deus, se os homens não se nutrem a sagrada impressão e ocuparem terreno santo, desvanecerá da mente. Se nós recebemos luz e essa luz não for acariciada, não for assimilada, se torna em trevas. Então, igreja, voltando a falar o que eu estava falando, estamos calejados porque temos rejeitado luz. Deus mostra a luz e racionalizamos. Deus mostra a luz e rejeitamos. Deus mostra a luz e fazemos vistas grossas. Infelizmente. Vocês lembram? Eu ia ler, mas a aula já muito avançada. Sansão, ele teve muitas particularidades assim semelhantes a Jesus. Sansão foi concebido milagrosamente, claro que não gerado pelo Espírito, com um pai divino como Jesus foi, mas ele foi um milagre porque a mãe dele era estéril. Então ele foi um milagre. Ele foi um nazireu. Ele tinha uma alimentação diferenciada, ele tinha que se vestir num estilo de vida diferenciado. Um anjo, igualmente a Maria, apareceu à mãe dele e falou: olha, esse filho vai ter que ser bom. Ele apareceu para cumprir uma missão. E a vida de Sansão foi um fiasco. Só que por vez após vez, mesmo Sansão fazendo as presepadas dele, a Bíblia diz em Juízes que ele toda vez que ele precisava lutar, precisava da energia dele, que não era dele, o Espírito de Deus se apossava dele. O Espírito de Deus se apossava de Sansão. E isso, vez após vez, mesmo ele vivendo uma vida devassa, sabe o que isso quer dizer? Misericórdia de Deus. Mesmo rejeitando luz, por um tempo Deus continua nos abençoando. Não, Sansão estava mal. E diz, no versículo 6 do capítulo 14: então o Espírito do Senhor se apossou dele. No versículo 19 do mesmo capítulo: então o Espírito do Senhor se apossou poderosamente dele. No versículo 15 do capítulo... versículo 14 do capítulo 15 de Juízes: e vindo ele a Leí, os filisteus, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. E ele viveu uma vida de presepada, rejeitando luz, até que uma coisa trágica aconteceu. Até que Deus não interveio mais. Até que o Espírito de Deus, lembra que é pecado com o Espírito Santo? Rejeição de luz, cauterização do coração. E olha o que aconteceu no versículo 20 do capítulo 16: e disse ela aos filisteus, que Dalila, no caso, que amarrou, maniatou ele, Sansão, e despertou ele, Sansão, do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Olha que situação. Ele continuava vivendo uma vida de judeu, aplicando para nós hoje cristãos, e nem sequer percebeu que ele já não tinha mais o Espírito Santo. Quantos hoje estão na situação de Sansão? Nós devemos nos perguntar: será que eu, Senhor, eu Aquiles, será que eu estou cumprindo o papel que o Senhor me designou? Será que o Senhor ainda está comigo? Será que o Senhor ainda me aprova? Será? Olha só o que diz em Oséias. Oséias é um livro terrível, pesado, indigesto. Muitos só leem ali o adultério, quando ele pegou uma mulher adúltera. Mas o livro é muito mais profundo. Depois de Daniel, olha só o que diz no capítulo 5. Os judeus iam sacrificar, meus irmãos, os judeus, capítulo 5, versículo 6, eles diziam: então irão, Deus falando, com seus rebanhos
e com o seu gado para buscarem ao Senhor, para fazerem sacrifícios. Isso o Senhor ordenou e eles estavam indo fazer. Mas não acharam ele, não acharam a Deus, porque ele se retirou deles. E eles estavam na igreja, cumprindo o que Deus pediu, e Deus não estava mais lá. O que Jesus falou para os judeus? A vossa casa vos ficará vazia, deserta. Depois que Jesus morreu, o Messias veio, cumpriu sua missão, morreu. Durante 40 anos os judeus continuaram pregando, continuaram sacrificando, aliás, continuaram com os ritos religiosos deles, durante 40 anos, até o templo no ano 70 ser destruído, durante 40 anos. E até hoje, sabe onde estão os judeus? Com a testa grudada na última muralha que sobrou do templo, lá, batendo a cabeça e orando. E não se aperceberam que há 2000 anos atrás veio o Messias que eles tanto esperavam. E o que me livra dessa situação? Não sou imune a isso. Eu não sou imune a isso. Eu posso estar aqui e ser sincero e perdido. Estar sinceramente perdido. Jeremias trouxe a mensagem aos da sua época. Falou: não vos fieis em palavras vãs, falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Jeremias 7, versículo 3, se eu não me engano. Miqueias também, Miqueias 3:11, a mesma coisa. Diziam que os sacerdotes, os religiosos da época, faziam assaltos, faziam suborno, faziam corrupções. E eles estavam: olha, não está o Senhor no meio de nós? Meu irmão, está na igreja verdadeira, não te livra do inferno, não te livra desse grande conflito em que desonramos a Deus. Não vai me livrar. Eu estou aqui na igreja, mas posso estar completamente perdido. Eu não estou imune a isso. Eu não estou imune a isso. O que nos livra é Jesus. É o que nós lemos em Zacarias: olhar a cruz e constranger o coração, porque só Jesus na causa, meus irmãos. Só Jesus na causa. E quando chega nessa triste situação de Sansão, não estou dizendo que ele está perdido ou não, inclusive ele está na galeria da fé em Hebreus 11, não sou Deus para julgar ninguém. Ou chegar na situação de Israel, aqui a tribo de Efraim, o reino do norte, que já sacrificava a Deus e Deus nem estava mais lá. Quando chegar nessa situação, meus irmãos, às vezes nós pensamos que o poço tem fundo, mas existem certas ocasiões que não tem mais nada. Não tem mais nada. E eu vou ler, porque não tem mais nada. E vamos encerrar daqui a pouquinho. Capítulo 4 de Oséias. Olha que texto terrível. Terrível. Oséias 4,17. É terrível porque é uma realidade dura para nós, que muitas vezes, se eu estou numa comodidade espiritual, achando que a igreja que vai me salvar, que fazer parte da escola sabatina, que devolver de não. Olha o que diz Efraim, se referindo à tribo do norte. Efraim está entregue aos ídolos. O que Deus fala para fazer? Deixa. Deus largou de mão. Na tribo do norte, em 722, a Síria veio, tomou Samaria, e se extinguiram as tribos e se tornaram os samaritanos. Perderam a bênção do Senhor. A casa dos judeus, que era a igreja de Deus da época, ficou deserta. E o meu coração pode estar ou ficar deserto. Queria ler umas últimas citações para terminar. Patriarcas e profetas, mencionando esse versículo, diz: os males que se haviam espalhado sobre a terra, sobre o reino do norte, Jerusalém, Israel, as 10 tribos, os males que haviam se espalhado sobre a terra tinham se tornado incuráveis. E sobre Israel fora pronunciada a terrível sentença: Efraim está entregue aos ídolos, deixam. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição de Israel. Chegaram os dias da retribuição, Israel o saberá. Parábolas de Jesus, página 237.
Toda vez que recusais ouvir, toda vez que recusamos, se eu estou recusando ouvir a palavra da graça, lembra a graça que me salva, que me fortifica? Se eu recuso ouvir a palavra da graça, fortificai-vos na incredulidade. Toda vez que deixardes de abrir a porta do coração para Cristo, ficareis menos e menos inclinados a atender a voz daquele que fala. Diminuís a probabilidade de atender ao último apelo da graça. Olha a graça de novo. Não seja escrito de vós, de mim, como do antigo Israel. Efraim está entregue aos ímpios. Deixa. Não deixeis Jesus chorar por vós, como chorou por Jerusalém, dizendo: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Eis que a casa vos ficará deserta. Meus irmãos, isso é uma realidade triste. Uma realidade triste. Nós precisamos apegar ao braço de Cristo. Lembram da linguagem de agricultura, do amadurecimento do fruto? O fruto vai amadurecer, meus irmãos. O fruto vai amadurecer. Seja ele um fruto bom ou um fruto mau, não há neutralidade. Ou nós vamos amadurecer o fruto da nossa natureza carnal, ou vamos amadurecer o fruto de Cristo. E quando acontecer esse amadurecimento, Jesus vai vir buscar. Apocalipse 14, a partir do versículo 14. Ali diz que haverão dois frutos. E um vai ser colhido para ser posto no celeiro, na santa cidade. E o outro vai ser colhido, depois os irmãos leem, capítulo 14 e 14. E o outro será colhido para ser jogado no lagar da ira de Deus e ser pisoteado. O fruto vai amadurecer. Ou o nosso fruto vai honrar a Deus, ou o nosso fruto vai honrar ao inimigo. E lendo a última citação e finalizando, nosso nome é Adventista do sétimo dia porque nós aguardamos o advento de Jesus. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que temos a nossa parte para Jesus voltar. Parábolas de Jesus, página 68 e 69, diz o seguinte: o fruto vai amadurecer. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, tal. Este fruto jamais perecerá, antes produzirá uma colheita de sua espécie para a vida eterna. Este fruto, né? Quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Vamos ver nesse versículo em Marcos. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo, que é o fruto, o amadurecimento do fruto, em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-lo como seus. Então não é só nós que aguardamos Cristo, Cristo nos espera, Cristo nos aguarda. Todo cristão tem um privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última e grande seara, e Cristo viria a recolher o seu povo. Então nós temos um papel, meus irmãos. Nós precisamos renascer através da graça. Esse renascimento gera frutos. Esse fruto vindicará a glória de Deus. E não só esperamos a Cristo, mas Ele nos espera. Então que possamos estar com o coração contritos, pensando que vivemos no antítipo dia da expiação, onde todo Israel vivia contrito, procurando falhas no coração, porque senão era extirpado do arraial, e para que cumpramos nosso papel nessa terra.
que é vindicar, Filho de Deus, renascer, amadurecer o filho. Nós vamos cantar agora o hino 515. Importa renascer.